6h25 agora e o ITN segue com a segunda rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Nesta quarta, estamos recebendo nos estúdios da Rede ITA o candidato do PSOL, Nelson Júnior. Boa noite, candidato, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui na Rede ITA mais uma vez, para dialogar com vocês, com o público também da Rede ITA. Também cumprimentar o nosso colunista político Arimatea Souza, que vai conduzir a entrevista de hoje. Boa noite, Ari. Boa noite, Felipe. Boa noite para você, telespectador. E, pessoal, a nossa entrevista terá duração de 20 minutos, divididos em 2 blocos de 10 minutos. O candidato terá 19 minutos para responder às perguntas formuladas pela equipe da Rede ITA e, no fim da entrevista, o candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Teremos um cronômetro na tela para garantir tempo igual para todos os entrevistados. Então, vamos dar início à entrevista. Candidato, o senhor passou para a gente que as suas propostas aí de ampliar o calendário cultural aqui de Campina Grande. O senhor acredita que a prefeitura tem orçamento no caixa para poder investir tanto assim nesse calendário de eventos? Tem a questão do orçamento da prefeitura, mas tem também a busca de parcerias. Parcerias com o governo federal, parcerias com o governo estadual e também parcerias com as empresas privadas para patrocinarem esses eventos. Quando a gente diz ampliar o calendário, significa dizer, por exemplo, no primeiro semestre, a gente pegar os meses de abril e maio e fazer das prévias, fazer dos ensaios da quadrilha junina, das quadrilhas juninas de Campina Grande, verdadeiras prévias de São João. E festas, fazer eventos com isso. Todo final de semana você ter atividades durante esses períodos de abril e maio para que as quadrilhas ensaiem e transformem isso em evento. Não são mega shows, megas eventos. São shows exatamente com artistas locais, artistas da Paraíba, que não vêm aqui ganhar milhões como fazem os cantores, são patrocinados pelas bets, que esse dinheiro circula, ninguém sabe como. É levar artista local para tocar, para cantar, para mostrar o seu talento, para promover nacionalmente. Então, nos meses de abril e maio, junho, São João, segundo semestre, você tem aí uma feira da gastronomia de Campina Grande, e aí você vai ter um patrocínio natural dos próprios restaurantes de Campina Grande, governo do estado, iniciativa privada com certeza patrocinaria. Nós faremos no segundo semestre o Festival de Música Brasileira em Campina Grande, com vários gêneros musicais do Brasil. Faremos um festival, faremos uma mostra de artes plásticas também em Campina Grande. Então são eventos que não são tão caros, são eventos que custam sim, mas acredito que com apoio e com patrocínio da PBTU, do governo do estado e do governo federal, da Embratur, por exemplo, nós poderemos alçar Campina Grande para além do São João. O São João é importante, é o nosso carro-chefe, mas temos que investir também em outros eventos culturais na cidade, além da música que a juventude escuta hoje, o rap, o hip-hop, apoiar as batalhas aqui nas periferias de Campina Grande. Então são atividades como essa que eu acho que a prefeitura também pode se envolver e que não é tão caro. Tem custo? Tem. Vamos buscar parcerias para efetivar em Campina Grande. Professor, bem rapidinho, Ari, só para a gente complementar essa pergunta. A prefeitura tem investido nesses últimos anos no Natal Iluminado. Na sua proposta, esse evento segue ou não? É importante também manter o Natal iluminado. Nós não vamos fechar nenhum evento que esteja sendo feito que tenha diálogo com a população da cidade, que represente a cultura da cidade. E o Natal iluminado representa, sim, também a nossa cultura. A cultura cristã, não só de Campina Grande, como de todo o Brasil. Mas é importante entender que o Natal iluminado ele é principalmente um evento que se diz turístico, mas turístico aqui na redondeza. É preciso transformar esse evento, se quer que ele seja um evento de um calendário turístico, é preciso alçar outros voos com ele. E aí é preciso, sim, discutir com o setor de cultura de Campina Grande, com o setor de turismo, como fortalecer o Natal iluminado. Candidato, no seu programa de governo tem a ampliação da quantidade de ônibus à disposição da população e também das áreas contempladas com transporte público na cidade. Como é que isso se viabiliza do ponto de vista operacional e financeiro do sistema, que é privado via concessão? Certo. Veja só, nós temos, nessa questão que você colocou de transportes públicos, nós temos duas leituras. Certo? Uma primeira, é necessário que nos grandes bairros nós tenhamos uma circulação interna de transporte que não dependa dos grandes ônibus. Certo? Então a ideia é que a gente tenha em bairros como Malvinas, em bairros como Zé Pinheiro, um transporte interno onde as pessoas possam se deslocar. Zé Pinheiro, Santo Antônio, possam se deslocar internamente. Isso pode ser com micro-ônibus, como com essas grandes vans,
que consegue pegar até 17 pessoas, com o valor da passagem menor. Aí a pessoa pergunta, então é um transporte alternativo? Não, não é alternativo. Ele passa a ser oficial, regulamentado pela prefeitura. E aí as pessoas vão poder comprar um veículo financiado com recursos. Nós vamos dialogar com o governo federal com recursos para que eles possam comprar esse veículo e colocar à disposição da população. E os ônibus, eles vão fazer a ligação das Malvinas com o centro, citei aqui o Zé Pinheiro, então do Zé Pinheiro com o centro ou de outras regiões da cidade. Então a ideia é com isso desafogar um pouco a quantidade de ônibus também circulando dentro dos bairros, aumentando o preço das passagens e ao mesmo tempo também em relação ao centro. Quando a gente fala aumentar a quantidade de ônibus, é que tem bairros, por exemplo, o 111, né, vai ali para o Tambor. Conversando essa semana com uma pessoa na integração, ela chegou lá 2 horas da tarde, disse que ia resolver alguma coisa, mas só conseguiria pegar outro ônibus em 5 horas da tarde. Não dá. Não dá para esperar tanto tempo. Não dá para você ter aula na UEPB até 10 horas da noite e quando dá 9 horas a dificuldade de ônibus aumenta. Então é preciso ter mais ônibus para circular nesses horários. As pessoas trabalham aqui no shopping, aqui pertinho, dá 10 horas da noite para ir para casa é uma dificuldade. No final do expediente a pessoa não consegue nem ir para casa repousar, se não for às pressas, chega na integração, demora para pegar outro ônibus. Então a ideia é aumentar a quantidade de ônibus, principalmente nesses horários, colocar esse transporte, digamos assim, mais acessível também nos bairros, transportes menores, com van e micro-ônibus, e também, Ari, nós precisamos também transformar o terminal de integração para que ele volte a integrar. Porque o terminal de integração, Romero acabou, não integra mais. Então a gente quer que ele volte a integrar na cidade de Campina Grande, além de passar para 2 horas, né, a validade do cartãozinho temporal, em vez de 1 hora e 10, passar para 2 horas. São questões como essa que a gente acha que é possível fazer em Campina Grande e vai melhorar, sim, o transporte público na cidade. Candidato, ainda seguindo nessa área aí de transporte público, mobilidade urbana, a gente tem perguntado aqui aos candidatos sobre a proposta de alguns grupos de trazer um veículo leve sobre trilhos aqui para Campina Grande, um VLT. No seu projeto, você apoia um VLT aqui para a cidade? Como seria? Veja, inclusive, a questão do VLT está na minha carta-programa, né? Tá no programa de governo. Agora, não é aquela questão que nós estamos batendo em cima. Eu não estou prometendo colocar VLT na cidade, porque toda campanha, vários candidatos vêm, prometem colocar VLT e não tem VLT até hoje. Veja, qual é a nossa disponibilidade? No transporte é trabalhar nessa perspectiva que eu falei aqui. Mas, para além disso, se você tem um programa do governo federal financiando VLTs nas médias cidades brasileiras, que é onde Campina Grande se enquadra, claro que nós vamos buscar construir um projeto aqui em Campina Grande e encaminhar para o governo federal. Agora, recurso da prefeitura para construir um VLT não existe. Mas se o governo federal tiver disponibilidade, nós vamos estar à disposição para construir essa perspectiva na cidade. Ainda nessa tecla do transporte público, candidato, o senhor está propondo no seu programa de governo todos os finais de semana, sábado, domingo, incondicionalmente, passe livre para toda a população de Campina Grande. Isso vai ser viabilizado via um subsídio na passagem, é isso, no sistema? Isso pode ser viabilizado de várias formas. Uma das possibilidades é essa, da questão do subsídio. Mas é necessário você pensar no passe livre final de semana, por quê? Porque as pessoas passam a semana trabalhando, você tem um espaço de lazer e muitas vezes tem essa dificuldade de se locomover pela cidade. O atual prefeito, ele colocou um sábado por mês. Nós queremos colocar, nos finais de semana, o passe livre para as pessoas poderem se deslocar pela cidade de Campina Grande, para uma atividade cultural, visitar um parente, para uma missa em outro bairro, para um culto, enfim. Mas a ideia é essa, é oferecer essa possibilidade e se para isso for necessário realmente ter uma espécie de subsídio, vamos sim subsidiar e buscar o diálogo também com o governo estadual e com o governo federal. Por quê? Para a gente, educação, saúde são fundamentais, são direitos essenciais. Mas o transporte público também é algo fundamental nos dias de hoje, a gente não pode abrir mão disso. Professor Nelson, caso o senhor vá para o segundo turno, o senhor vai dialogar com outros candidatos, buscar apoios, incluindo aí Arthur Bolinha, que tem divergido em alguns pontos com o senhor? Veja, eu não tenho nenhum interesse em buscar o apoio do candidato Arthur Bolinha. Arthur Bolinha está no outro aspecto, né, no outro espectro da política, né? Está no campo que a gente chama do bolsonarismo, no campo antidemocracia, no campo do golpe. Então não tem como ter diálogo com Bolinha. Agora, claro, nem todo eleitor de Bolinha pensa 100% como Bolsonaro ou pensa 100% como Bolinha. Aquele eleitor, por exemplo, que defende a escola pública, que defende o SUS, que defende a democracia, mas que vota em Bolinha por um ou outro aspecto, eu quero o voto desse eleitor. E eu vou conversar com esse eleitor. Mas não tem como conversar com Bolinha. Né? Bolinha é um liberal
Né? Se diz que é um liberal, mas pegou mais de 2 milhões de reais, né, do financiamento público de campanha que ele devia abrir mão, já que ele é liberal. Né? O liberalismo prega exatamente o contrário, ele está fazendo diferente do que ele prega. Candidato, no seu programa de governo tem que a eliminação de qualquer contratação que não seja pela via do concurso público, mesmo que emergencial, de pessoas para atuar na função de apoio de todas as secretarias do Estado. É isso mesmo, uma lei vertical nesse sentido? Veja só, nossa ideia é que o acesso ao serviço público tem que ser por concurso público. Né? A Constituição reza isso. Mas é claro, nenhuma máquina pública ela vai conseguir funcionar se ela não tiver também prestadores de serviço. Agora, isso são casos isolados, né? São casos específicos no serviço público. E o que é que nós temos em Campina Grande? 6.500 funcionários efetivos, 7.742 funcionários prestadores de serviço. Isso não dá. Na nossa gestão, a quantidade de contratados vai se limitar a, no máximo, 20% do quadro, não mais do que isso. Ok, encerrando aqui os últimos 4 segundos, 2, 1. A gente vai fazer uma breve pausa, pessoal, na sabatina e após o intervalo a gente segue a entrevista com o candidato a prefeito de Campina Grande, Nelson Júnior. Não sai daí. 20 para as 7, 6h40, estamos de volta com o seu ITN para seguir com a entrevista com o candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSOL, Nelson Júnior. Candidato, seguindo agora com as perguntas, cronômetro na tela mais uma vez. E, candidato, Campina Grande apresentou números muito baixos dentro do levantamento mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB 2023, considerado o principal indicador da educação no Brasil. Quais as suas propostas para reverter esse cenário? Veja, quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar, inicialmente, em quem faz a educação. Pensar os profissionais de educação. A Prefeitura de Campina Grande não paga o piso nacional da educação aos servidores de educação no município. A Prefeitura de Campina Grande contrata pessoal para trabalhar, pessoal de apoio, né? Contrata voluntários para trabalhar com as pessoas atípicas, com estudantes que apresentam transtornos, em vez de contratar profissionais. Então ele contrata voluntários e não paga sequer o salário mínimo. E aí a necessidade é muito maior do que aquilo que ele apresenta. Ele coloca, mesmo voluntário, enquanto ele coloca tem necessidade de mais 3, então falta profissionais para acompanhar em Campina Grande. E como ele coloca voluntários, infelizmente esses voluntários não são pessoas qualificadas, preparadas para dar atenção a essas crianças. Então essas crianças vão ter, obviamente, uma dificuldade maior no seu progresso. Falando no restante do grupo, né, dos alunos, você tem atrasos na prefeitura, por exemplo, com fardas e outros equipamentos, material didático também. Em Campina Grande tem professoras que compram cartolina, que compram lápis hidrocor, algum material, se quiser fazer uma atividade diferente com os alunos, uma atividade que envolva os alunos. Então é necessário pensar a educação em Campina Grande, fortalecendo a educação verdadeiramente, disponibilizando material didático suficiente, entregando as fardas também, farda, material didático, os livros, tudo na primeira semana de aula, para que esses alunos possam ter um ano inteiro de trabalho com garantia. E, além disso, é necessário estabelecer parcerias com a universidade, com o IFPB. Por quê? Conversei recentemente com a reitora do IFPB, com a diretora do campus aqui em Campina Grande, e é possível a gente pegar alunos, né, da graduação no IFPB, das ciências exatas, para vir trabalhar com os alunos da nossa educação fundamental para melhorar, por exemplo, em matemática. Nós temos notas baixas em matemática, trabalhar com os alunos da UEPB também, da área de letras, para vir trabalhar reforço escolar também com os alunos na parte de português. Então é necessário a gente tomar várias iniciativas para poder elevar a qualidade da educação no município. E, além disso, oferecer também, né, oferecer infraestrutura para que as crianças e os professores possam também ficar bem em sala de aula. Você trabalhar numa sala de aula que é quente, que não tem um ar-condicionado, é muito difícil. Embora o prefeito tenha dito agora na campanha que todas as escolas de Campina Grande têm ar-condicionado, têm Wi-Fi, mas você que está me ouvindo em casa, que está me vendo em casa, sabe que não é bem assim. Então é necessário tomar algumas iniciativas como essa. Então nós vamos buscar fazer da educação de Campina Grande uma referência para o Brasil. Grande prefeitura, além dessas ideias que eu vos apresento nesse momento, quero conversar nacionalmente com pessoas que são especialistas na educação inclusiva, para a gente transformar Campina Grande verdadeiramente em referência para a educação brasileira. Eu sou professor,
Para mim, um compromisso com a educação é um compromisso de vida. Candidato, na sua carta programática, o senhor passa ao largo da questão da segurança pública. Por que esse vazio? Veja, a leitura é muito simples. Segurança pública é obrigação do governo do Estado. Não, candidato. Tem a atribuição do município. Tem a atribuição do município, mas é a atribuição principal do governo do Estado. O município vai entrar? Vai. Mas vai entrar de que forma? A Guarda Municipal pode contribuir? Pode. A Guarda Municipal pode contribuir para resguardar os espaços públicos, Praça da Bandeira, as praças da cidade, as escolas. Então, é nesse campo que nós vamos atuar. Nós não vamos querer assumir para a Prefeitura de Campina Grande o combate, por exemplo, à criminalidade. Isso é papel do governo do Estado, tem recursos para isso, tem 10 mil soldados no Estado para isso, 10 mil policiais aproximadamente para isso. Cabe ao governo do Estado. Nós vamos aqui buscar contribuir exatamente para diminuir a violência contra a mulher e nós vamos construir em Campina Grande um grupo de trabalho exatamente para enfrentar a violência contra a mulher, essas questões pontuais. A violência de uma forma mais ampla é papel do governo do Estado e eu não vou me imiscuir nisso aí. Eu vou garantir a segurança das pessoas nos espaços públicos da cidade, nas escolas, nas praças, nas unidades de saúde. Aí sim, a Prefeitura vai assumir isso aí. Agora, combater a criminalidade é papel do governo do Estado e, dependendo do crime, também da Polícia Federal. Professor Nelson, na área de geração de empregos, como você pretende atrair mais empresas para Campina Grande e assim gerar mais postos de trabalho? Nós temos duas propostas centrais nessa questão do emprego. A primeira proposta é construir em Campina Grande, é criar em Campina Grande um polo industrial de tecnologia. Campina Grande, ela é conhecida nacionalmente, a gente se orgulha disso, de ser uma cidade tecnológica. Das nossas universidades produzir muita ciência e tecnologia. Para você ter uma ideia, na pandemia, só o EPB produziu 3.500 desfibriladores e outros equipamentos para UTI, sob encomenda do governo federal. A gente fez um modelo de baixo custo, mas quem produziu foi uma empresa de São Paulo, com unidade produtiva em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Por que não produziu em Campina Grande? Porque não tem unidade produtiva. Então nós queremos, junto com o governo federal, buscar parcerias com governos estrangeiros, China, Índia, até Estados Unidos, se quiser também, para a gente tentar atrair para Campina Grande esse polo industrial de tecnologia para dar emprego para os nossos jovens engenheiros, nossos jovens técnicos que se formam em Campina Grande. Se isso acontecer, nós vamos também gerar uma rede em torno dessa indústria que também vai gerar emprego. Essa é a proposta 1. A proposta 2 vai buscar exatamente dar visibilidade àquelas pessoas que são invisíveis na cidade hoje. Você que vai na bicicleta para o centro da cidade vender lanche, você que vende lanche num carrinho de bebê no centro da cidade com um cooler, com refrigerante dentro, com sanduíche num outro cooler, sem estrutura nenhuma, nós vamos olhar para você. Nós vamos discutir com engenheiros como fazer uma proposta de um design para que você possa ter um equipamento, que você possa se deslocar pela cidade, preservando a qualidade do produto, a higiene e também a facilidade no transporte. Então nós vamos fazer para isso, vamos construir o Banco de Desenvolvimento e Inclusão Social de Campina Grande, para olhar para vocês, trabalhadores ambulantes. Você chega ali no calçadão, os meninos limpando, engraxando sapato de todo jeito, você não tem ali equipamentos preparados para isso. A Prefeitura vai ajudar também para criar um equipamento que possibilita aqueles homens, aqueles meninos também trabalharem de forma a ter um trabalho decente, que lhe dê renda, mas também que tenha eficiência. E além disso, quando você olha uma bodeguinha nos bairros, na Malvina, no Centenário, na Palmeira, salão de beleza, manicure, não tem assistência nenhuma da Prefeitura. Então nós vamos qualificar essas pessoas, buscar dar treinamento, atualizar, melhorar os equipamentos, inclusive financiando a juros mais baixos o crescimento desse setor. Por quê? É como eu disse para os grandes empresários de Campina Grande, o pessoal da associação comercial que eu tive debatendo com eles, o pequeno crescendo, Campina Grande cresce junto. Inclusive o grande empresariado. Então nós queremos criar em Campina Grande essa classe média de pequenos e micro comerciantes que vão fazer a cidade ser movimentada. É isso que a gente quer. Gerar emprego, gerar renda, de ambos os lados, tanto no campo da tecnologia, como também com os trabalhadores ambulantes e as pessoas que tomam iniciativas pelos bairros da cidade. Agora, candidato, em relação ao comércio tradicional, à economia tradicional, é outro vazio programático que não tem menção também no seu programa. O comércio tradicional, você diz, acho que está falando da questão do comércio do centro da cidade, né? Pois é, em Campina Grande, de repente isso se tornou um problema. As grandes cidades do Brasil, o comércio fugiu do centro. Nós não queremos que isso aconteça em Campina Grande, mas fortalecer o comércio nos bairros também não é algo ruim. Como é que a gente vai fortalecer o comércio no centro da cidade? Dinamizando esse comércio.
né, dinamizando esse comércio, melhorando o sistema de transporte para o centro da cidade. O comércio do centro da cidade também melhorando a questão dos preços também desse comércio. Mas o comércio do centro da cidade, o grande comércio, ele precisa dialogar também com as cidades circunvizinhas. Ele precisa atrair clientes que venham de Soledade, que venham de Esperança, que venham de Solânia, que venham de Bananeiras, comprar em Campina Grande. Como a prefeitura pode ajudar nesse processo? Muito. A prefeitura pode contribuir nesse processo, a gente pode discutir. E eu disse isso para o empresariado quando estava conversando com eles. Criar uma mesa de negociação e pensar como é que a gente pode voltar a Campina Grande a ser o que ela já foi, uma cidade polo também no campo comercial. Então, a prefeitura sentando com o empresariado de Campina Grande e buscando formas de possibilitar esse deslocamento das pessoas das cidades do interior para cá, vai ajudar muito o comércio de Campina Grande e, consequentemente, a cidade de Campina Grande. Nelson Júnior, a gente agradece a sua participação aqui no ITN. Você tem pouco mais de 40 segundos para suas considerações finais. Quero agradecer a Itararé pelo convite, parabenizar a emissora pela iniciativa, né, 2 entrevistas, debate, né, o próprio... o outro momento que a gente teve aqui também, a gente fez uma entrevista muito boa, que esqueci o nome do programa agora. Ideia Livre. O Ideia Livre, então muito interessante. Então, parabéns à emissora. Né? Agradecer a você que também está nos acompanhando em casa, por ter parado para nos escutar. E dizer a você o seguinte, para mudar Campina Grande, tem que mudar de verdade. Mudar de verdade, professor Nelson, 50. PSOL, Rede e UP. E voto também nos vereadores do PSOL. Vamos mudar Campina Grande? Professor Nelson, 50. 5 segundos finais, candidato. Mais uma vez, agradecer também a presença do meu amigo Cisenante, que me acompanha aqui nesse debate. Nessa Obrigado entrevista. mais uma vez. E amanhã nós vamos receber aqui no ITN o candidato a prefeito de Campina Grande pelo PCdoB, Inácio Falcão. Ari, obrigado mais uma vez, viu, pela parceria. Até amanhã.